Eu acho que passa, ouvindo vocês. É interessante, né? Porque as linguagens aqui vão se fazendo pontes. Eu me afastei bastante, assim, do meio mais acadêmico, né? Realmente mergulhei na arte, e num espaço que eu me Eu sinto não muito sou mais formado, livre. não, tá? Eu sou compositor. Eu só dou pitaco, eu sei porra nenhuma de Sim, nada. mas são Eu nem li discussões os livros. que é isso, fez parte também da minha formação, né, enquanto historiadora e tal, e que também me frustrava porque eu sentia um pouco, não estou nem dizendo que é o caso aqui da nossa conversa, mas me remeteu, né, a coisas que eu já ouvi, que às vezes a gente também entra num lugar muito determinista, né, do tipo, é isso, tudo é ideologia, então a gente está fadado porque é isso, mas a gente é consciência também, então conforme a gente e isso tem todo um recorte social, de classe, tudo isso, não vou falar que todo mundo, né? Mas dentro de contextos, as pessoas podem fazer a crítica do que elas vivenciam, de todos esses processos, seja da igreja, de família, de todas essas imposições, e buscar outras referências. Talvez não vai ter a perfeição, né? Mas eu sinto que, para mim, é um pouco isso, assim, é buscar sair um pouco desse pensamento ocidental dualista judaico-cristã, de culpa, dessa dualidade, de, de repressão, opressão. Então, aí eu, ainda na faculdade, então, tomando esse lance da história mesmo, foi quando eu comecei a me interessar muito pelas filosofias orientais e que algumas até são chamadas de religiões, mas eu vejo que é muito mais do que religião, porque não é esse mesmo sentido da religião ocidental que a gente tem. É realmente o oriental, ele traz a partir do campo simbólico, das mitologias, mas também de um estudo da mente, também por um lado prático, que te faz se ver de uma outra forma, te dá outras possibilidades. E se nada disso, de repente, tudo isso aqui também é um filtro, né, que a gente está e, enfim, acho que não tem muito uma resposta, um fim para esse processo, mas eu acho que muda, né, muda coisas dentro da gente. Então, isso assim, falando de uma forma mais geral. Aí, nesse livro, o lance dos espelhos, para mim, foi esse objeto que eu elegi. Primeiro, eu percebi como ele aparecia na obra de muitas pessoas, muitos poetas, muitas poetas, e sempre muito carregado simbolicamente, né? Espelho. É muito forte, forte, espelhos. E eu comecei a fazer anotações mentais, assim, desses objetos que me chamavam a atenção por aparecer em vários lugares, e espelhos eram uma dessas. E aí depois, quando eu estava reunindo material, pensando no segundo livro, eu estava. Aí foi a partir de uma investigação com o objeto físico do espelho, eu estava numa residência artística com mulheres, e a base era o espelho, era o objeto espelho que a gente fazia, tinha intervenção na rua, depois um processo de cena, com dança e tal. E só que era muito livre, e aí teve um dado momento eu estava com o espelho e comecei a escrever, olhando para o espelho e fazendo todo sei lá, algo ali, uma magia que aconteceu. E aí depois, enfim, continuei nesse processo e fui reunindo materiais, e aí me veio, a primeira coisa que veio esse aqui é o livro dos espelhos, eu tinha certeza que isso era um mote, assim, que era um caminho. E aí, a partir daí, eu comecei a sacar sobre um pouco o que era, né? Mas primeiro foi meio que esse magnetismo, assim, que me puxou, e daí eu comecei a reunir esse material, e aí no final, assim, quando eu já tinha os poemas, já tinha, não sei, acho que concebido, e tava sendo uma busca também de sentido, acho que a escrita sempre é, né? Então não tinha Enfim, eu estava lendo um livro, tem um autor que eu gosto muito, é o Byung-Chul Han, não sei se vocês conhecem, Hum. Sociedade do Cansaço, Ah, sim. recomendo muito. E aquele enxame também, né? Eu já li quase todos os livros dele, eu sou, nossa, fissurada por ele, que é muito contemporâneo, né? Ele traz elementos.
históricos, filosóficos, mas ele está se debruçando em temas atuais. Então, é isso, a forma que a gente trabalha, como a gente está preso no digital e tudo isso. E aí tem um livro dele que, por acaso, eu não peguei para ler, porque eu comecei a ler todos os livros dele, e chama Filosofia do Zen Budismo. E aí eu tava lendo, então, e aí é interessante, porque ele é sul-coreano, foi para a Alemanha estudar filosofia, seguir, assim, a linha do Heidegger, e aí é interessante porque ele tem essa entrada na filosofia ocidental, mas é oriental, então ele faz justamente uma ponte, assim, de fazer uma crítica do Ocidente, do pensamento ocidental, a partir de uma visão mais, mais livre, assim, eu sinto que ele tem um lugar bem livre, assim, de transitar. E aí, nesse livro, ele fala do budismo, realmente do pensamento, assim, da filosofia, assim, do que é, e é uma, de alguma forma, é uma crítica ao narcisismo, que ele vê que o narcisismo é o núcleo da sociedade ocidental, assim, da gente, é o que nos compõe, né? Esse narcisismo, esse egocentrismo, e é isso, é o eu que pode, que tem o poder, que tem o controle sobre a natureza, que tem a tecnologia, que faz a guerra, né? Então, é muito sobre isso, sobre esse ímpeto, assim. E aí ele vai Aquele nesses que vai e meandros. faz, né, sozinho. Aquele que vai e faz. O empreendedor. Um empreendedor, que é isso, é esse discurso do capitalismo. Você é competição, o outro é uma ameaça, então você só pode contar com você e você tem que se fazer e self-made man e todas essas coisas, assim, né, que enaltecem esses valores individualistas, competitivos e tal, e que no fundo ali é esse narcisismo. Ele fala disso em vários livros, isso que é interessante, os livros dele se conectam, assim, muito. É, pensamento narcisista e tal. E aí, no meio desse livro, aparece o espelho. Ele começa a falar do espelho. E aí, eu falei, era isso que eu estava Eu. buscando, assim, de alguma forma eu estava investigando em mim mesma esse lugar. Ele está falando do espelho, é, ele vai usando metaforicamente o espelho para falar que o espelho, na verdade, a gente pode pensar no espelho como a imagem do outro, mas na verdade o espelho ele é totalmente hospitaleiro. Ele não pode ter uma forma própria porque ele é o outro, ele é tudo. Tudo que o atravessa, ele é. E aí depois ele continua, e aí até um trecho eu coloquei no livro como epígrafe de abertura, que ele fala do ator, ele vai descrevendo, enfim, o livro é muito interessante. Ele fala, o ator, quando se olha no espelho, aquele momento não é um espelho, não é um ato narcisista, não é um ato de se ver, é um lugar de metamorfose, que ele se torna o outro. Então ele está se despindo de si mesmo e se tornando o outro. Então eu entrei nessa pira, assim, foi uma coisa bem, ao mesmo tempo bem, mas muito real para mim. Acho que tinha uma busca filosófica e mais profunda que se traduzia nessas imagens, nessa coisa da sala dos espelhos, onde você já não sabe mais o que é eu, o que é o outro, e quão maravilhoso isso pode ser, porque a gente se prende tanto no que a gente é, nas identidades, e deixa de se atravessar pelo mundo e ver que no fundo a gente é o outro. A gente, enfim, um pouco dessa fluidez. Então, sendo uma contradição, a própria ideia de espelho, né, que seria um lugar narcisista, da vaidade, onde eu só me vejo, mas não, esse espelho pode estar espelhando muitas outras coisas. Pode ser o outro, eu posso estar vendo além do espelho. Então, é um convite um pouco para isso, se ver, mas também ver o outro em si e ver a si no outro, ver o outro em si, enfim, uma viagem nesse sentido, assim. Deixa eu dar uma Quando eu volta vi o aqui. nome do livro, quando eu vi o